Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin foram diplomados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. A medida encerra o processo eleitoral deste ano. Falta apenas a posse. Em seu discurso, Lula chorou como na primeira vez em que recebeu um diploma presidencial. A cerimônia de diplomação começou pouco depois das 14h. Lula chegou em uma comitiva oficial e foi direto para a garagem de autoridades no subsolo do TSE. Depois, seguiu para o plenário do Tribunal Superior para a cerimônia. A diplomação contou com as presenças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e membros do Judiciário, entre eles a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Também compareceram os ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff, além dos ministros já anunciados pelo novo governo, Fernando Haddad, Flávio Dino, Rui Costa e José Múcio, e a esposa de Lula, Janja. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fez a leitura e entregou o diploma ao presidente Lula e ao vice Geraldo Alckmin. A diplomação confirma o resultado das urnas e formaliza Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice para o próximo mandato a partir de 1º de janeiro de 2023. No discurso, após receber o diploma das mãos do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, Lula afirmou que a disputa eleitoral foi marcada por fake news, assédio eleitoral e tentativas de restrição de liberdade. O presidente eleito disse ainda que a diplomação é uma vitória não só da Frente Ampla, mas da democracia brasileira. Esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Novamente, como na primeira diplomação em 2002, Lula se emocionou ao mencionar os desafios do ex-metalúrgico eleito pela 3ª vez sem diploma de ensino superior. Quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Após a fala de Lula, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também fez um pronunciamento. Afirmou que a cerimônia de diplomação encerra o calendário eleitoral deste ano e consolida o resultado das urnas. O Brasil encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito desde a promulgação da Constituição de 1988. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates, ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. Afirmou ainda que aqueles que buscam atentar contra a democracia serão responsabilizados e penalizados. Nas eleições de 2022, a presente diplomação
tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. Um forte esquema de segurança foi montado do lado de fora do tribunal para evitar o acesso de manifestantes ou ataques. Centenas de policiais militares do Distrito Federal fecharam as ruas e fizeram a segurança do prédio do TSE. No começo da tarde, apoiadores de Lula estavam nos arredores do tribunal. Ao final da cerimônia, o grupo se dispersou sem nenhuma ocorrência. E agora à noite, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram invadir o prédio da Polícia Federal na Asa Norte, em Brasília. O grupo atirou pedras e vários carros foram queimados. Segundo informações preliminares, os bolsonaristas se revoltaram depois da prisão de um indígena identificado como José Acácio Sererê Chavante. Os manifestantes usaram no ataque pedaços de pau. Na desordem, um ônibus também foi incendiado. Com a confusão instaurada, a Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada para reforçar a proteção da sede e dispersar as pessoas do local. No confronto, tiros de borracha e bombas de efeito moral foram lançados. E na manhã de hoje, uma mala explodiu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso foi registrado no Terminal 1. Segundo a administradora do local, GRU Airport, houve uma intercorrência com a bagagem aérea que estava no check-in do terminal. Por conta da explosão, uma parte do teto do aeroporto se desprendeu, já que a bagagem chegou a bater no forro. Apesar do susto, ninguém se feriu. O dono da mala, Flíder Nascimento de Moraes, contou que estava nos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos no período da manhã para pegar um voo até Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele informou que transportava uma máquina de fazer água com gás. A bagagem ficou isolada ao lado de outros objetos. Em nota, a concessionária esclareceu que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano. A GRU Airport informou que o aeroporto funciona normalmente, apesar do isolamento da área. Diminuiu o número de famílias endividadas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso porque muitas tentam pagar as compras à vista. A pesquisa da FEComércio mostra que no mês passado, em Campo Grande, 195.206 pessoas estavam com dívidas. A maioria, 64,2%, com cartão de crédito. Em segundo lugar, 21,2% com carnês. A economista explica que o endividamento não chega a ser negativo. Significa que são famílias com acesso aos crediários. A compra a prazo nem sempre é ruim. Ela pode ser uma compra boa, que você fez no momento oportuno, que você tem condições de pagar as parcelas. Em compensação, outras 96 mil pessoas estavam com as contas atrasadas, 24% com mais de 3 meses de atraso, o que pode restringir o poder de compra. O endividado é aquele que comprou a prazo. Agora, o inadimplente que é o perigoso. Por quê? Porque a pessoa deixou atrasar uma parcela ou várias parcelas e há uma incidência de juros maior, principalmente quando é o rotativo do cartão de crédito. Em Campo Grande, o percentual de famílias endividadas diminuiu. Em novembro, o índice era de 60,9%. Em outubro, 62,4%. A pesquisa mostrou ainda que esse índice é menor do que em novembro do ano passado, quando 63,7% das famílias tinham compras parceladas. E para este fim de ano, a expectativa é aumento significativo nas vendas
em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos aí uma previsão entre 26% a 29% de aumento, em relação ao ano passado. E os consumidores pretendem comprar presencialmente e à vista, como fez Thiago. Para não ficar gerando contas e contas, aí eu prefiro levar tudo à vista mesmo. O governo federal publicou hoje uma medida provisória que aumenta R$ 90 no valor do salário mínimo atual, de R$ 1.212 para R$ 1.302. Publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, entra em vigor em janeiro. A correção considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de janeiro a dezembro deste ano, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou hoje que adiará a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho diante as dificuldades para concluir o censo 2022. Segundo o órgão, foi criada uma força-tarefa envolvendo as superintendências estaduais para poder concluir toda a coleta da operação censitária, atrasada em mais de 2 anos. Diante das dificuldades, as apresentações de dados de pelo menos 3 edições da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tanto a mensal quanto a trimestral, responsável por retratar diversos indicadores do mercado de trabalho no Brasil, foram adiadas. Cada uma será divulgada cerca de um mês depois do previsto. A do trimestre móvel outubro, novembro, dezembro deste ano, prevista para 31 de janeiro do ano que vem, foi adiada para 28 de janeiro. A do encerramento do quarto trimestre de 2022, prevista para 15 de janeiro de 2023, foi adiada para 28 de janeiro. É por meio da PNAD que o IBGE produz os principais indicadores do mercado de trabalho. São necessárias mais de 210 mil visitas a domicílios a cada trimestre, cerca de 70 mil por mês, distribuídos por mais de 3.500 municípios do país, além de mais de 2.000 agentes de pesquisa para coleta. O censo demográfico deveria ter sido realizado pelo IBGE em 2020, mas precisou ser adiado em razão da pandemia de Covid e de cortes orçamentários. A operação censitária planejada para acontecer em todos os 5.570 municípios do país, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas, teve início oficialmente em agosto deste ano. Nesta segunda-feira, o foco dos investidores estavam na diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e de Geraldo Alckmin como seu vice, e no aguardo da decisão sobre a nova taxa de juros dos Estados Unidos, esperada para quarta-feira. Com isso, o dólar fechou em alta, de 1,28%, cotado em R$ 5,31 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,02%, aos 105.343 pontos. Um estudo mostrou que neste ano 67% dos brasileiros reduziram o consumo de carne. Dos principais motivos para essa queda estão o preço e a saúde. E com isso, aumentou o consumo de alternativas alimentares vegetais. Esses dados foram apontados pela pesquisa que foi realizada pelo Good Food Institute Brasil. Segundo o levantamento, a redução do consumo de carnes nos últimos 12 meses foi maior que a mensurada pela pesquisa anterior de 2020, quando o percentual foi de 50%. Das 2.500 pessoas que responderam, 47% disseram comer a proteína pelo menos 3 vezes por semana, 6 pontos percentuais a menos que em 2020. Já o consumo de carne de frango 3 vezes por semana cresceu 8 pontos percentuais na comparação, para 65%. Mas se o consumo da carne caiu, outros produtos subiram. O que é no caso das plant-based, que os brasileiros estão tendo mais contato ultimamente. Hoje, 65% consomem alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal, pelo menos uma vez por semana. Para o Instituto de Pesquisa, essa análise revelou que, embora muitos consumidores sejam inicialmente motivados pelo preço, veem na redução e na substituição da proteína outros benefícios. Apesar dessa disposição,
a valorização dos alimentos à base de vegetais ainda é o maior empecilho para a compra, seguido pela dificuldade de encontrá-las, além do sabor. Mas a tendência de alta tem sido consideravelmente expressiva, já que na pesquisa, muitas das pessoas que diziam buscar alternativas vegetais se consideram flexi-vegetarianos, ou seja, que buscam ativamente reduzir o consumo de produto de origem animal, mas sem excluí-los por completo. No geral, a pesquisa indica que o consumidor parece estar tentando equilibrar fatores para fazer uma compra mais saudável, seja a compra de alimentos à base de vegetais ou até mesmo equilibrar uma dieta com alimentos de origem animal. O governo federal aprovou a privatização do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. A concessão de 30 anos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A concessão é destinada para a prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização e operação de manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. A medida também inclui o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do local. A concessão deve ser de 30 anos e vai custar à empresa que vencer o processo, no mínimo, R$ 7,5 milhões. A intenção de conceder o parque à iniciativa privada foi formalizada pelo governo federal em 2019. O Parque Nacional de Jericoacoara fica entre os municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Comocim, no litoral oeste do estado do Ceará. Em fevereiro de 2002, um decreto criou a categoria parcial da área de proteção ambiental de Jericoacoara. O local possui uma área de quase 9.000 hectares, com muitas atrações turísticas, praias, dunas e formações rochosas. Reconhecida internacionalmente como uma das praias mais bonitas do planeta, o Parque de Jeri foi criado para preservar as características originais do local de Vila dos Pescadores e o caráter rústico, com exploração turística de forma sustentável. A guerra na Ucrânia segue trazendo consequências imensuráveis para os dois países envolvidos no conflito. Contudo, um país pequeno, localizado no sul da Rússia, tem se beneficiado da batalha no leste europeu. Geórgia, um país localizado no sul da Rússia e que tem pouco menos de 70 mil quilômetros quadrados de extensão, tem sofrido um boom econômico desde o final de fevereiro, quando a guerra se iniciou. O pequeno país, que conta com pouco menos de 4 milhões de habitantes, recebeu milhares de imigrantes russos e um fluxo de capital sem precedentes. De acordo com dados, entre 70 e 100 mil cidadãos russos já tenham migrado. Financeiramente falando, antes da guerra, sua economia crescia cerca de 5% ao ano. Mas por conta do alto número de pessoas que chegaram na região, disparou para 10,2% em 2022. O governo local calcula que tenham entrado no país cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares entre janeiro e outubro. Número que é 3,6 maior do que no mesmo período de 2021. No curto prazo, a migração provocou aumento dos preços que, ainda que seja passageiro, vem afetando os cidadãos com menos recursos econômicos nas grandes cidades. Os preços estão sendo refletidos principalmente em moradia e alimentação. A Geórgia é uma ex-república soviética que travou uma breve guerra com a Rússia em 2008. Por isso, sua relação com o país vizinho é complexa e alguns georgianos estão receosos com o possível impacto sociopolítico da migração russa. E por isso, a migração tem causado medo. Isso porque essa imigração poderia tornar-se um boom convertido em explosão, que se refere à possibilidade de que no futuro o governo russo venha a considerar uma eventual invasão da Geórgia, como ocorreu na Ucrânia. O governo espera que o nível atual de crescimento seja desacelerado em 2023.
O Fundo Monetário Internacional estima que o crescimento da Geórgia caia em 5%, voltando ao nível anterior à guerra. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, divulgou hoje uma planilha com valores extras a serem destinados aos ministérios no ano que vem, que prevê a recomposição de recursos do Farmácia Popular e a manutenção do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. A planilha considera a aprovação da chamada proposta de emenda à Constituição da Transição e consequente liberação de 145 bilhões de reais no orçamento. Segundo a assessoria do senador, os valores foram definidos em conjunto com o governo eleito e com indicações feitas por Geraldo Alckmin, do PSB, vice do presidente eleito. As forças russas atingiram alvos no leste e no sul da Ucrânia com mísseis, drones e artilharia nesta segunda-feira, enquanto milhões permanecem sem energia em temperaturas abaixo de zero após novos ataques a infraestruturas importantes. Em uma onda de diplomacia no fim de semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou com os líderes dos Estados Unidos, França e Turquia antes das reuniões do Grupo dos Sete e da União Europeia, que podem gerar novas sanções contra a Rússia. As comissões de Constituição e Justiça e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza aprovaram o projeto de criação da cobrança da taxa de lixo, que, para passar a valer, precisa ainda ser aprovado no plenário da Câmara e sancionado pelo prefeito José Sarto. Dos 11 vereadores que votaram, 5 foram a favor do projeto e 6 contra. No entanto, 2 dos parlamentares que se manifestaram pela aprovação da taxa de lixo têm peso 2 por serem membros de 2 comissões. Se entrar em vigor, os contribuintes de Fortaleza que não sejam de baixa renda vão pagar valor de R$ 258 a R$ 1.600, dependendo da quantidade de lixo que produz e do tamanho do terreno. O prefeito enviou o projeto à Câmara Municipal em 6 de dezembro com urgência no Legislativo Municipal. O projeto de lei prevê que o valor poderá ser parcelado em até 12 vezes. Os vestibulandos que pretendem usar a nota do Enem para concorrer a uma das 2.917 vagas disponíveis para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo já podem se inscrever no novo sistema Enem-USP até 3 cursos de uma das áreas de conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais. As inscrições estão abertas até o dia 11 de janeiro e custam R$ 10. Podem concorrer os estudantes que já concluíram o ensino médio ou equivalente ou que venham a concluir no ano letivo de 2022, além de portadores de diploma de curso superior que tenham se submetido às provas do Enem este ano. A cápsula espacial Orion da NASA pousou em segurança no Oceano Pacífico neste domingo, em frente à ilha de Guadalupe, no México, e marcou o fim da missão Artemis 1, uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua, com o objetivo de levar os humanos de volta ao satélite natural da Terra em alguns anos. O sucesso da missão era crucial e foi muito comemorado por funcionários da NASA, já que a empresa investiu dezenas de bilhões de dólares. Além de levar os humanos de volta à Lua, seu objetivo é preparar uma futura viagem a Marte. Ainda é esperado que alguns componentes da cápsula sejam reutilizados na missão Artemis 2, que já está em estágios avançados de planejamento e prevista para 2024, para levar uma tripulação à Lua, mas sem pouso. O Brasil pode bater recorde de mortes por dengue ainda este ano. Uma vacina japonesa que oferece proteção primária contra a doença está sendo avaliada na União Europeia. E olha só, o Brasil está perto de ultrapassar pela primeira vez o número de 1.000 óbitos anuais por dengue. Na segunda quinzena de novembro, o Ministério da Saúde informou que 975 óbitos pela doença já tinham sido registrados, número muito próximo ao balanço de 2015, com 986 mortes. O número também já é quase 4 vezes maior que o total de mortes do ano passado, quando foram registradas 246. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de casos prováveis de dengue cresceu 175% este ano, na comparação com o mesmo período de 2021, com cerca de 325 mil casos positivos da doença.
E o estado de São Paulo detém o maior número de mortes por dengue, com 276 registros. Segundo o Ministério, o estado paulista é seguido por Goiás e Paraná. Na Europa e no Brasil já existe uma aplicação disponível, mas apenas para casos de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus da dengue. E ela serve para impedir a reinfecção, que costuma ser mais grave e detém índices mais altos de fatalidade. Mas uma vacina desenvolvida pela japonesa Takeda é a primeira para a prevenção primária contra o vírus da dengue. A União Europeia já autorizou o uso da vacina para pessoas a partir de 4 anos. E a Anvisa também está avaliando o imunizante. Caso seja aprovada, vai ser a primeira do tipo no Brasil. O imunizante japonês utiliza um vírus enfraquecido da dengue para induzir a resposta imunológica do organismo. A versão demonstrou eficácia em criar uma proteção contra todos os 4 sorotipos conhecidos. No Brasil, este ano, foram cerca de 1,5 milhão de casos da doença. A China anunciou nesta segunda-feira que vai desativar o principal aplicativo de controle de deslocamentos na política de Covid-0. Esse aplicativo era utilizado para verificar se as pessoas tinham transitado por uma área afetada pelo coronavírus. O anúncio coincide com um aumento do número de casos em uma escalada difícil de avaliar, porque os exames de PCR deixaram de ser obrigatórios e as pessoas não costumam informar se o autoteste apresenta um resultado positivo. O aplicativo, conhecido como cartão de itinerário, controlava os deslocamentos a partir dos dados do celular e mostrava as cidades visitadas nos últimos 7 dias. Com base nessas informações, a pessoa poderia ser impedida de entrar em locais públicos, como hotéis, prédios ou centros comerciais. O aplicativo, vinculado ao governo central, vai ser desativado a partir da meia-noite de terça-feira, depois de mais de 2 anos em operação. A decisão foi tomada depois que a China anunciou na última quarta-feira uma flexibilização drástica das restrições, uma grande mudança na política de tolerância zero contra a Covid-19 adotada desde o início da pandemia. O governo anunciou o fim dos confinamentos em larga escala e da internação sistemática de pessoas contaminadas em centros de quarentena. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o país registrou mais de 8 mil novos casos positivos em 24 horas, um número que representa uma queda considerável em comparação com os últimos dias, mas não reflete a realidade da onda epidêmica. A atual presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar ao parlamento um projeto de lei para antecipar as eleições no país para abril de 2024. A proposta reduz o mandato da atual presidente em 2 anos e busca aplacar a indignação da população, que exige a convocação imediata de eleições presidenciais e legislativas. Decidi assumir a iniciativa de chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Nos próximos dias, vou enviar um projeto para isso e vamos alcançar um entendimento com as forças políticas no parlamento. Adelanto das eleições generais para ser consensuado com as forças políticas. Boluarte, que assumiu o governo na quarta-feira passada, depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado do então presidente Pedro Castilho, também anunciou um estado de emergência nas áreas do país que registram protestos violentos. As manifestações ganharam força em várias cidades do norte e do sul andino em repúdio ao Congresso e com pedidos para a libertação do ex-presidente Pedro Castilho, destituído pelo Congresso e detido por 7 dias desde a última quarta-feira. Ao mesmo tempo, sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir de terça em apoio ao Castilho, que vem de uma família de camponeses. Foram congelados os bens financeiros de uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, Eva Kaili, que está presa em Bruxelas, na Bélgica. Ela é acusada de envolvimento em um escândalo de corrupção. Ela é acusada de receber dinheiro do Catar para influenciar em decisões favoráveis ao país do Golfo Pérsico. In der Tat, die Vorwürfe gegen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sind sehr schwerwiegend. As alegações contra a vice-presidente do Parlamento Europeu são muito sérias. Elas causam preocupação porque fazem com que as pessoas percam a confiança nas instituições europeias. Nós exigimos os mais altos padrões e exigimos honestidade e integridade acima desses mais altos padrões. As medidas também se aplicam aos familiares de Eva e incluem o congelamento de contas bancárias, cofres de empresas e quaisquer outros ativos financeiros.
As autoridades gregas investigam uma empresa imobiliária recém-criada no luxuoso bairro de Kolonaki, em Atenas, supostamente constituída pela deputada de 44 anos e por um sócio italiano, que também foi preso na Bélgica. Ex-apresentadora de televisão, Eva Kaili faz parte do Parlamento Europeu desde maio de 2014. E as temperaturas na Europa seguem diminuindo à medida em que o inverno se aproxima. No Reino Unido, a neve já começou a cair e o mau tempo já provocou a paralisação de diversos serviços e o fechamento de pistas e aeroportos. Em Londres, 3 crianças morreram ao cair em um lago congelado enquanto brincavam. Uma outra criança segue internada em estado crítico. Milhares de motoristas e passageiros dos transportes públicos do Reino Unido tiveram nesta segunda-feira os deslocamentos interrompidos devido ao gelo e à neve, principalmente na região de Londres, onde vários aeroportos tiveram que fechar temporariamente as pistas. O aeroporto de Stansted, localizado ao norte da capital britânica e usado principalmente pela companhia de baixo custo Ryanair, fechou as pistas na noite de domingo enquanto limpava a neve e alertou para atrasos e cancelamentos. De acordo com a BBC, mais de 50 voos foram cancelados no domingo no aeroporto de Heathrow, o maior da capital, devido à névoa. Na manhã desta segunda, o tráfego ainda estava fortemente interrompido nas principais estradas de Londres, com intensos engarrafamentos devido à neve e ao gelo. Durante a noite, alguns motoristas ficaram presos nos veículos por várias horas, surpreendidos pela nevasca, principalmente em Sussex, ao sul de Londres, onde autoridades aconselharam a só viajar se for necessário. Passageiros ferroviários também enfrentaram atrasos e cancelamentos significativos, com algumas linhas do metrô de Londres interrompidas ou com atrasos. O Reino Unido sofre com uma onda de frio particularmente intensa há vários dias, com temperaturas de até menos 10 graus Celsius em algumas áreas. As emissões de gás metano por petroleiras da OGCI caíram 40% nos últimos 5 anos. Juntas, as companhias respondem por aproximadamente 30% da produção mundial de petróleo e gás. Entre as participantes da OGCI, sigla para Oil and Gas Climate Initiative, estão Petrobras Shell, CNPC, Equinor, Total, ExxonMobil e Chevron, entre outras empresas. Juntas, elas investiram 40 bilhões de dólares em soluções de baixo carbono nos últimos 5 anos, conforme foi divulgado por um levantamento da OGCI Progress Report, que publica os principais resultados do ano, indicadores e o panorama do futuro do setor. O relatório indicou que as empresas estão se aproximando da meta definida no ano passado, onde foi combinado que no ano de 2025 elas devem emitir apenas 17 quilos de gás carbônico, equivalente por barril nas atividades de exploração e de produção. De acordo com a Petrobras, as emissões da companhia para cada barril produzido caíram à metade nos últimos 11 anos. Segundo executivos da estatal, até o ano de 2050 a empresa espera neutralizar as emissões em suas atividades e influenciar parceiros a atingir o mesmo. Nos próximos 8 anos, a empresa ainda tem o compromisso de reduzir 30% das emissões de gás metano. O vulcão de fogo na Guatemala forçou o fechamento por algumas horas do aeroporto internacional La Aurora, o principal do país. Segundo o Instituto de Vulcanologia, a erupção do vulcão de 3.763 metros de altura e localizada a 35 quilômetros da capital gera constantes explosões fracas, moderadas e fortes. A instituição acrescentou que também provoca uma fonte incandescente de lava que ultrapassa 500 metros acima da cratera e uma coluna de cinzas que se eleva a mais de 1 quilômetro do topo do vulcão. A entidade responsável pela defesa civil informou que até agora a população não foi orientada a deixar as comunidades próximas, sem descartar uma possível chuva de cinzas e o risco de um fluxo de lava de cerca de 800 metros descendo uma colina. Já preparamos nossa mochila para 72 horas em caso de emergência, mas a população já está acostumada a viver isso. Olha para isso como se fosse normal. Em 2018, uma erupção do mesmo vulcão provocou uma avalanche de material incandescente que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte da estrada de Zacatepeques, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos. Junto com o fogo, os vulcões Santiaguito e Pacaya também estão ativos na Guatemala.
O Reino Unido está desenvolvendo um novo caça-jato ultramoderno que pretende revolucionar a defesa aérea não só do país, como no mundo. O projeto, que é conhecido como Jato Lemente e custa um valor extremamente alto, já conta com nações parceiras para alavancar a produção. A criação do novo jato Tempest pretende desbancar o atual caça Typhoon, usado pelas forças aéreas britânicas. Isso porque o novo avião usa inteligência artificial e tem tecnologias muito mais modernas que a atual geração de caças britânicos. Mas por conta dos altos valores de produção, o Reino Unido precisou correr atrás de parcerias. Junto com os britânicos, o Japão e a Itália se proporam a ajudar. A colaboração foi anunciada pelo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Ele afirmou que a parceria manterá o país a salvo das novas ameaças que enfrentaram. O trabalho de desenvolvimento já está em andamento. O objetivo é criar uma aeronave de combate que forneça velocidade, seja discreta, use sensores avançados e até inteligência artificial para auxiliar o piloto humano quando ele estiver sobrecarregado ou sob estresse extremo. O caça também poderá voar em piloto automático e, se necessário, disparar mísseis hipersônicos. Um dos recursos mais antecipados do novo caça é uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar o piloto que será capaz de ler a sua mente. A possibilidade disso acontecer é por conta dos sensores que estarão no capacete do piloto. Esses sensores irão monitorar sinais cerebrais e outros dados médicos. Assim, em voos sucessivos, a inteligência artificial acumulará um enorme banco de dados de informações biométricas e psicométricas. Além disso, o Tempest contará com sistemas que podem ser atualizados tão facilmente quanto baixar um aplicativo em um smartphone. Mas o projeto é tão complexo que, para ele estar nos céus, pode demorar um pouco. Segundo as informações divulgadas pelas Nações de Desenvolvimento Conjunto, o Tempest deve entrar em serviço em meados de 2030. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou um novo boletim médico hoje, com atualizações sobre a saúde de Pelé. O documento afirma que o rei do futebol segue apresentando melhora em seu estado clínico, principalmente da infecção respiratória, mas que não possui previsão de alta. O quadro foi apresentado em um boletim médico divulgado nesta segunda-feira, acrescentando que o rei do futebol segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis. Aos 82 anos, o ex-jogador foi internado há quase 2 semanas para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. O tricampeão mundial também trata de uma infecção pulmonar. Pelé recebeu diversas homenagens e desejos de melhora durante a Copa do Mundo do Catar. Após a eliminação do Brasil nos pênaltis para a Croácia na sexta-feira, pelas quartas de final, o craque afirmou nas redes sociais que se sentiu triste, mas parabenizou Neymar pelo gol marcado na prorrogação. Um médico torcedor da Argentina salvou um turista de um infarto durante um voo entre Buenos Aires e Posadas. Segundo um jornal local, o caso ocorreu durante o jogo das quartas de finais da Copa do Mundo, em que a Argentina enfrentava a Holanda na sexta-feira. Na ocasião, a aeronave estava passando por uma turbulência quando um homem de 65 anos, de nacionalidade chilena, começou a passar mal. O passageiro pediu ajuda para a tripulação, que informou que ele seria atendido assim que o avião estabilizasse. Mas quando foram socorrer, as equipes notaram que a situação era mais grave. Foi quando questionaram se havia algum médico no voo e um homem prontamente se apresentou. Vestindo a camisa 10 da seleção argentina, o profissional, que não quis se identificar, pois qualquer colega faria o mesmo, prestou assistência. Ele disse que quando se aproximou do homem e conseguiu falar com ele, notou que a situação era típica de um infarto e pediu para que a tripulação mantivesse a calma e que levassem até ele uma caixa com remédios e um desfibrilador, que não foi necessário utilizar, já que o passageiro estava medicado, e pediu para aguardar uma evolução antes de tomar qualquer decisão. Quando o avião aterrissou em Posadas, o paciente estava totalmente lúcido.
Ao descer da aeronave, o médico foi aplaudido pelos demais passageiros. E após a eliminação da seleção brasileira para a Croácia na semifinal do Mundial, resta ao brasileiro dar palpites sobre quem será o campeão este ano. Que a nossa seleção tem 5 títulos, a única pentacampeã da história, todo brasileiro sabe e se orgulha. Porém, desde a última conquista, em 2002, não conseguimos ir muito longe nas Copas. Em 2006, fomos desclassificados pela França, 2010 pela Holanda, 2014 a Alemanha naquele triste 7-1. 2018, Bélgica e agora Croácia. Depois da eliminação da seleção brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, qual será a preferência do brasileiro? E será que a rivalidade entre Brasil e Argentina vai mudar o palpite? Pelo que notamos, toda preferência e palpites tem um pouco de admiração por algum craque de uma seleção. Eu acho que a Argentina é uma das que chega mais preparada, mais bem treinada, é uma das favoritas a ganhar a Copa. O Messi é um cara humilde, joga bola, não reclama, ninguém bate nada, não cai. Eu prefiro a França. Eu acho que ela merece, que tem o melhor jogador do mundo. Eu acredito que vai dar Argentina e França na final. E a França é um time bom, ela está jogando bem, o Mbappé joga muito bem. Apesar que o Messi também é um cara bom. É um cara que ele sabe jogar mesmo, tem? E o Mbappé também sabe jogar bem também. Um setor que apostou muito na seleção brasileira foi o comércio de camisetas, bandeiras, vuvuzelas e todo tipo de material verde e amarelo. Alguns compraram uma quantidade maior, esperando um desempenho melhor da seleção brasileira e uma possível final de Copa do Mundo. Nas ruas, já são poucos produtos em exposição, mas quem está no ramo há muito tempo teve cautela na compra desses produtos. A gente tem uma experiência há mais de 30 anos, né? Com a loja aqui, um ponto, temos renome muito bom e preparamos para não sobrar tanto. Então a gente se organizamos para poder ter, conforme o andamento da Copa, a gente tem uma camiseta. Realmente a gente vende muito, pessoas que vêm de fora, os amigos vêm de Portugal, vêm de Espanha, da Alemanha, vêm e quando volta quer presentear seus amigos lá. Então, realmente, para nós, não é uma perca. Para nós, assim, é uma venda demorada, mas com certeza a gente vai ter um fluxo muito bom de vendas ainda. Com a eliminação na Copa, o Brasil vai chegar a ao menos 24 anos sem um título de Copa do Mundo, igualando o período entre o tri e o tetracampeonato, entre 1970 e 1994. O próximo Mundial será disputado em 2026 com um novo formato. Serão 48 seleções lutando pelo título. Canadá, México e Estados Unidos serão as sedes. A Argentina enfrenta a Croácia amanhã e na quarta-feira a França terá pela frente o Marrocos, que para muitos é a grande surpresa e sensação da Copa. Quem perder disputará o terceiro lugar no sábado e os vencedores o troféu de campeão no domingo. E como acontece todo ano, o Natal de 2022, mais uma vez, será celebrado com um grande espetáculo musical da Igreja Internacional da Graça de Deus. A gravação será no próximo dia 15 de dezembro e a exibição está marcada para a véspera de Natal aqui na RIT TV. A única decisão que pode transformar uma vida, aceitar Jesus como o Senhor e Salvador e permitir que Ele reescreva a sua história. Essa é a mensagem central da peça que narra a trajetória da Sol. Tira de mim tudo aquilo que não presta. A Sol, ela é uma menina que ela foi abusada, ela tem muitos problemas da família, o irmão dela é drogado e tudo que ela quer é um Natal diferente. A jovem então resolve buscar na internet uma maneira de viver ao menos um Natal feliz, mesmo diante de tantos problemas. E nessa busca, acaba fazendo uma viagem no tempo. Nessa viagem, ela encontra o profeta Isaías, encontra o anjo Gabriel e eles mostram que com Deus há saída para tudo. O tema do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus foi idealizado pelo pastor Elvis Xavier, roteirista e diretor-geral do espetáculo. A intenção é alcançar todas as pessoas que assistirem a esse espetáculo e a fazerem a decisão correta, de deixar Jesus Cristo nascer em seus corações, respectivamente também em seus lares, suas famílias, seus parentes e alcançar a todos em nome de Jesus. Na apresentação, a história se completa com canções e coreografias que contextualizam as cenas. Ao todo, o elenco é composto por 150 pessoas, de todos os ministérios da igreja.
Esse especial de Natal ele é composto pela equipe da juventude, tanto na peça teatral, como também na parte de dança, na parte também da escolinha da nossa Igreja da Graça, que também com dança, e a dança é a apresentação de todas as nossas crianças. Nós temos também aqui o Ministério das Obreiras, envolve todos os grupos da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. E até o Ministério de Libras traz uma coreografia especial para a comunidade surda. Nós estamos aqui representando os surdos também, porque mesmo que eles podem se sentir no fundo do poço, quando eles entram na presença de Deus, eles podem receber o renovo de Deus e se sentir felizes e alegres. E já está todo mundo pronto para essa apresentação que já acontece esta semana. Esse daqui é o último ensaio que acontece em um estúdio de dança em São Paulo, apenas para acertar os últimos detalhes desse espetáculo imperdível. É aquele ensaio onde a emoção já toma conta, porque se quem assiste se emociona, a gente que está trabalhando e ensaiando durante tanto tempo, a gente também fica muito emocionado de saber que as pessoas vão receber todo o nosso esforço, todas as nossas orações e a nossa alegria desse período de ensaio. Então, para a gente aqui está sendo um ensaio muito inspirador e emocionante. Orquestra. E o coral da Igreja Internacional da Graça de Deus também reservam surpresas ao público. O grande dia está chegando. A apresentação será exibida na Hit TV na véspera de Natal, mas a gravação acontece nesta quinta-feira. A todos que estão nos assistindo, eu não sei como será o seu Natal, mas eu sei que se você tomar a decisão acertada de deixar Jesus entrar, com certeza você terá uma revolução no seu final de ano. Por isso eu quero te convidar a estar conosco aqui na nossa sede de São Paulo, Avenida São João 791, aqui no centro de São Paulo, para assistir o nosso especial de Natal, A Decisão. Porque quem decide se você terá o mesmo Natal ou não é você. E aqui fica o nosso convite, não perde, hein? Dia 15, quinta agora, às 19h30. E todos nós dizemos... Vem! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.